pessoal, tudo bem? Prontos para a próxima palestra? Então, logo vocês vão assistir. Eu tô aqui para lembrar vocês de se inscreverem no nosso canal aqui da Ela. Ativa o sininho das notificações para que toda vez que a gente poste um conteúdo, vocês já vão ser avisados imediatamente. Então, curtam os nossos posts, as nossas palestras e compartilhe com todos, pessoal. Vamos divulgar o nosso conteúdo, a nossa doutrina e também para falar para vocês continuarem conosco através das nossas redes sociais, que está aqui também, a @ do nosso Instagram, nosso Facebook. Então, comentem lá o que vocês estão achando, dê sugestões também, interagir com a gente, tá certo? Tô aqui só para falar isso para vocês e fiquem agora com mais uma palestra. Até mais! Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui começando o nosso vídeo ao vivo para falar sobre a doutrina espírita. Nós vamos falar um pouquinho, então, hoje sobre os motivos de sofrimento, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu começo trazendo para vocês um pedacinho de uma história, a lenda da guerra. Não sei se todos vocês conhecem. Quando o primeiro pastor de almas se elevou da terra no carro da morte, o Senhor esperou ele no trono de justiça e misericórdia, de modo a lhe ouvir o relato alusivo às ovelhas do mundo. Nos céus, as aves felizes entoavam cânticos à paz, enquanto os serafins, os anjos, tangiam harmoniosas cítaras ao longe. Tudo era esperança e júbilo no paraíso. No entanto, o pastor, que foi também pastor no planeta terreno e foi o primeiro homem bom no planeta Terra, verdadeiramente bom, trazia consigo dolorosa expressão de amargura. Os cabelos brancos caíam em desalinho, seus pés e mãos tinham marcas sangrentas e de seus olhos fluíam lágrimas abundantes. O Todo-Poderoso recebeu surpreendido. O ancião inclinou-se reverente, saudou respeitoso e manteve-se em profundo silêncio. As interrogações paternais, todavia, explodiram afetuosas. O Todo-Poderoso queria saber como é que estava o rebanho da terra, se observava o regulamento da natureza, se atendia ao caminho traçado, se havia suficiente respeito na vida de todos, se havia bastante compreensão e no serviço individual, conforme os negócios terrestres estavam abrindo horizontes, o dever bem vivido iria conferir mais extenso direito às criaturas. O velhinho, contudo, ouvia e chorava. Ele respondeu: ai de mim, Senhor, as ovelhas que me confiastes, segundo me parece, trazem no corações de animais cruéis. A maioria tem gestos de lobo, alguns revelam a dureza do tigre e outros a peçonha de víboras ingratas. Gritos de admiração começou a partir de todos os lados. E de fisionomia severa, embora serena, o Senhor perguntou: não tem as ovelhas a dádiva do corpo para o sublime aprendizado na escola terrestre? Sim, disse o ancião. Mas desprezam-no, insultam-no todos os dias através do relaxamento e da viciação. Mas não possuem a casa, o ninho doce que lhes dei? Sim, mas fazem do campo doméstico verdadeiro reduto de hostilidade, no qual se combatem uns aos outros mutuamente, à distância, longe de entendimento, longe de perdão. Mas não guardam parentesco entre si? Sim, guardam, mas transformam elos consanguíneos em tela grossa de egoísmo, dentro dos quais criam cárceres. E os filhinhos não conservam o sorriso das crianças? O nobre senhor disse: convertem as ovelhinhas em pequenos demônios de vaidade que perturbam tanto o rebanho no curso do tempo. A pátria não lhes concedia um grande lar para a expansão coletiva?
cristalizam a ideia da pátria em absurdo de propósito de dominação, espalhando em seu nome miséria e morte. E o amor? O Todo Superior perguntou. Determinei que o amor lhes constituísse sagrada lâmpada no caminho da vida. Perfeitamente, disse o pastor. Entretanto, o amor para eles representa uma máquina de gozar na esfera física, quando levemente contrariados em seus jogos de ilusão, odeiam e ferem. E a verdade? Somente acreditam nela e aceitam conforme os seus interesses imediatos. E mesmo quando seus interesses criminosos não são prejudicados. E não te ouvem pelos ensinos inspirados do meu coração? O velhinho sorriu pela primeira vez, deixando transparecer o rosto, de modo algum. Recebem-me com indisfarçável sarcasmo. Preferem aprender em queda espetacular no despenhadeiro do que em ouvir minha voz. Mas não combinam entre si os interesses de um e de todo? Não. Mordem uns aos outros se deixar. Não estabelecem acordo pacífico com os vizinhos? Não. O ser humano hoje está intensificando as discórdias, atirando pedra ao próximo, e o crime costuma ser o juiz de suas disputas. Todavia, continuou o misericordioso, e a natureza que o cerca? Porventura não lhe fala ao coração a claridade do sol, a bênção do ar, a bondade da água, a carícia do vento, a cooperação dos animais, a proteção das árvores, o perfume das flores, a sabedoria da semente que vai se converter e a dádiva dos frutos? O Senhor disse, infelizmente, esclareceu o ancião. Vagueiam como cegos e surdos no constante concerto harmonioso de suas graças e oprimem a natureza, simbolizando gênios do mal, destruidores despóticos. E a morte? Eles não temem a justiça do fim? Parecem ignorá-la. Peregrinam na crosta do planeta como duendes loucos, embriagados de ilusão, indiferentes do vosso amor, endurecidos para com vossa orientação e despreocupados da justiça. Nesse momento, então, o Senhor Todo-Poderoso mostrou-lhe igualmente entristecido. Após meditar alguns momentos, virou-se para o pastor que estava em pranto e disse, não chores, nem te desespere. Volta à terra e retoma o teu trabalho. Outros companheiros contribuirão no seu ministério, encaminhando, corrigindo, refazendo e amando em meu nome. Alguém, contudo, estará presente no mundo, colaborando contigo e com os demais, para que as minhas ovelhas infelizes compreendam a estrada do aprisco e da dor. Em seguida, cumprindo ordens divinas, alguns anjos desceram aos infernos e libertaram o perigoso monstro, sem olhos e sem ouvidos, mas com milhões de garras e bocas. Foi então, desde esse dia, que o monstro surdo e cego da guerra acompanha os pastores de bem, a fim de exterminar em tormentas de suor e lágrimas tudo que aqui na terra constitua obra de vaidade, de orgulho e de egoísmo. A tirania dos homens, que são contrários aos sublimes desígnios de Deus. Então, meus irmãos, essa pequena mensagem inicial, que basta você pesquisar aí um pouquinho na internet, você vai encontrar ela com o tema, então, da nossa, que a gente acabou de falar sobre a guerra, por que surgiu a guerra, por que nós sofremos, serve como preparação de ambiente para a nossa fala dessa noite. Porque nós estamos passando um momento no mundo tão difícil, tão conturbado, a gente está sofrendo tanto. E a gente ainda não se pergunta, por que, meu Deus? Na hora do seu maior sofrimento, você
é capaz de se virar e falar: Deus, por que me abandonastes? E Deus volta para você e te diz: foi aí que eu te carreguei nos braços. Lembra daquela mensagem? Pegadas na areia? Senhor, Senhor, por que me abandonastes? E o Senhor fala: olha na estrada da vida, meu filho. Quando você estivestes caminhando e que observa que nos momentos mais difíceis da sua luta tinham apenas 2 pegadas na areia, significa que foi aí que eu te carreguei nos braços. Então Deus quer nos carregar nos braços. Mas assim como o surgimento do monstro da guerra, como surgiu a guerra no mundo, Deus também nos permite sofrer a fim de repararmos as nossas faltas. Aí eu vou com vocês, convidar para vocês para abrirem o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, na Justiça das Aflições. Capítulo 5, item 3. E a Justiça das Aflições vai dizer que a justiça, ninguém passa por alguma coisa se não tiver por obrigação. São 2 as causas dos sofrimentos nessa vida. Uma delas, a primeira delas, está na vida atual, na nossa imprevidência, na nossa intolerância, nos vícios físicos que a gente acaba adquirindo ao longo da vida, no falar mal do próximo, no desejar mal ao próximo. Tudo isso é energia que está sendo emanada no planeta. E tudo que vai, lembra da lei da física? Tem a lei do retorno. Tudo que vai, acaba voltando. E essa energia que a gente emana, os prazeres que a gente quer viver loucamente, o prazer da bebida, o prazer da droga, os prazeres do sexo, tudo que é demais passa. Nossos pais desde pequenininhos já nos falavam, tudo tem tanto, né? Então, já que tudo tem tanto, já que a gente tem que se cuidar, já que a gente tem que ser previdente, tem que ser organizado e planejar a nossa vida de modo a cumprirmos com a nossa missão na Terra, a gente não pode questionar Deus como inteligência superior. Mas nós fazemos isso. A gente pergunta: por que que Deus me abandonou? Por que que agora, na hora da minha maior prova, eu estou sozinha? Por que um ser tão jovem tinha que partir tão cedo? O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é de uma riqueza, ele é de uma capacidade de consolo nas nossas vidas, que nós deveríamos tê-lo ao nosso lado sempre, né? Ele já diz assim: por que uns sofrem tanto, muito mais do que os outros? Porque a Mel entrou aí agora. Por que a Mel nasceu tão perfeita? A Josso teve que passar no mínimo por 10 cirurgias só para sobreviver. Por que eu nasci com o corpo tranquilo? Fulano nasceu ceguinho. Nunca conseguiu enxergar uma flor, o nascer do sol. Por que, meu Deus? Você nasceu com condição financeira boa e eu nasci tendo uma vida sofrida, tendo uma dificuldade financeira desde sempre. Porque hoje tantas pessoas, porque Deus permite que hoje, nesse momento, existam mães doando seus filhos porque não tem condição de cuidar, existam pessoas que não têm o que comer. Enquanto nós estamos aqui numa boa, tem gente que essa hora está desesperado pensando o que vai fazer para o seu filho jantar. Porque não tem sobra do almoço, porque não tem nada para dar de comer para o seu filho. Por quê, meu Deus? E a resposta tem 2 maneiras. A Terra é um planeta de provas e expiações. Nós estamos aqui de acordo com um planejamento prévio, um planejamento espiritual que nós mesmos, junto com nossos anjos de guarda, fizemos antes de encarnar nesse plano. Nós dissemos: eu tenho essa, olhando lá no nosso caderninho das vidas passadas e observamos: olha, eu fui imprevidente na vida passada. Isso quando os nossos problemas são de vidas anteriores. Eu fui imprevidente
eu judiei do meu irmão, eu cometi um crime severo contra mim mesmo, eu usei do meu olho para fazer o mal para o outro, eu usei da minha voz para causar discórdia, para semear a maldade, eu usei das minhas mãos para judiar do meu próximo, eu usei dos meus bens para passar fome, para causar a pobreza, para causar a fome e a discórdia. Então, como a lei de ação e reação ela é a primeira lei do universo, nossos anjos guardiões, os espíritos superiores, permitem que eu volte em uma outra encarnação e tantas quantas forem necessárias para eu resgatar as minhas dívidas, para eu resgatar os débitos que eu tenho para comigo mesmo, também para com o meu próximo. E dentro desse meu plano de resgate das dívidas é que me é permitido sofrer. Como vocês ouviram nessa história, para quem chegou logo no início, ouviram nessa história sobre a guerra, que depois quem quiser é só chegar lá no Facebook, lá no Instagram, ela está postada no Facebook desde ontem, no Facebook da Ela, é só entrar no Facebook e acompanhar. Nós estamos aqui cumprindo um programa de vida. Ninguém sofre por acaso. Você está passando, e aí a gente lembra o Chico. Você nasceu no lar que você precisava. Você nasceu na família que você precisava reparar. Você já viu que a gente tem nossas maiores dissensões com os nossos irmãos, com os nossos parentes próximos? Que Deus permite que chegue o amor das nossas vidas, daí a pouco ele se torna, passado aquele encanto, às vezes se torna um algoz, porque nós temos dívidas anteriores, de vidas anteriores para pagar, porque Deus é justo, não se engane. A justiça divina é a justiça perfeita. A justiça do homem falha muitas vezes, mas a de Deus jamais. Então, quando você vira uma pessoa de muleta, uma pessoa na cadeira de rodas, um idoso sofrendo demais da conta, faça por ele a prece. Mas entenda, nenhum fio de cabelo cai de nossas cabeças sem a permissão divina. Deus não amaria um mais do que o outro e permitiria que você nascesse perfeito enquanto o outro nasceu todo cheio de defeitos. Isso é para nós motivos de resignação, de entender que está sendo feita a vontade de Deus na nossa vida. Se nós estamos passando neste momento conturbado por toda essa situação que a gente está passando, é porque nós não estamos aprendendo a amar o nosso próximo. Nós ainda não aprendemos a lição essencial de amar, de perdoar, da caridade. Nós estamos tendo uma oportunidade única de olhar ao nosso redor, para o nosso próximo mais próximo. Quando as pessoas estão colocando suas vidas em risco só para atender o próximo, isso é uma lição de amor também. Agora, se você está sendo chamado e você recusar esse chamado, a gente vai adiar o nosso progresso espiritual, né? A gente pergunta também, costuma perguntar, por que o homem virtuoso é o homem que mais sofre? Você já observou isso? O homem mau parece que tudo dá certo para ele. Parece que ele tem um pacto, alguma coisa, que ele ganha dinheiro, ele faz maldade aqui e continua dando certo. Ele faz maldade ali, mas a justiça divina, gente. O cara tá aí a vida toda, eu só sofrendo e a pessoa se dando bem na vida, em cima dos outros, se dando bem. Meu irmão, eu te digo em verdade, não queira se dar bem não. Deixa cada um com a sua cruz. Continua com a sua cruzinha, com a sua humildadezinha, com o seu jeitinho, sendo infeliz, sofrendo as dores da alma, porque os justos herdarão o reino dos céus. Aí fala, mas o pobre também não vai herdar o reino de Deus, não verão a Deus? Sim, mas não o pobre de espírito. A pobreza que a gente fala, a pobreza não é a pobreza de espírito. Porque tem pessoas que são pobres financeiramente, mas são orgulhosos. A gente falou isso na palestra anterior. Não combateram em si o vício do orgulho, da vaidade, da cobiça, fora os vícios físicos. Então nós falamos no primeiro momento que a gente tem as causas anteriores
das aflições que estão em vidas passadas e que a gente nasce com o propósito de resgatar essas nossas dívidas e que por isso não nasce nenhum ser imperfeito. Nós nascemos dentro da perfeição que Deus nos permitiu, dentro daquilo que nós merecíamos e que precisávamos para a nossa evolução. Observem um exemplo de Chico. Chico, no dia de hoje, em 2002, Chico desencarnou. Ele tinha dito que somente desencarnaria no dia que o mundo estivesse muito feliz. E em 2002, nessa data, o Brasil conquistava o pentacampeonato. E estava todo mundo com a energia vibracional do país, estava alta. Chico nos deixa um exemplo de perseverança, um exemplo de amor. No auge daquela crise da AIDS, quem tem um pouquinho mais de idade vai se lembrar que o mundo estava sofrendo, estava desesperado, as pessoas não sabiam o que era aquilo, era uma doença que não tinha cura, era um mal sem remédio. Quem quiser, assista a entrevista do Chico para o Gugu Liberato, tem aí na internet. Num pedacinho dessa entrevista ele fala que ele previa tempos de dor, tempos de sofrimento, mas esses tempos são para testar o homem, são para que nós demonstremos a nossa mudança de caráter, a nossa mudança de tipo de pessoas que nós somos e que mostremos que nós estamos aprendendo a amar. Você já viu alguém quando está todo feliz procurar a religião? Ir para a igreja só para agradecer, ação de graça? A gente já vê, mas é muito raro. É mais fácil você ver uma pessoa que está sofrendo ir para a igreja. Tem um outro ditado também, que quem mais ouve prece, oração sentida de verdade, não é a igreja não, é o corredor do hospital. Agora nem o corredor do hospital, agora a gente está fazendo a prece até em casa, porque nem no corredor do hospital a gente pode ir para se desesperar mais, para sofrer, né? Então, as causas anteriores a gente já falou, e as causas atuais das vidas presentes? Vamos começar pelas crianças. Se você tem um filho, você não educa o seu filho, você não cria o seu filho dentro das normas, ensinando o seu filho a amar, ensinando o seu filho a respeitar, o que vai ser de você no futuro? Você vai sofrer. E nós ainda não sabemos como fazer essa educação dos nossos filhos, que nós saímos daquela fase que você podia reprimir, que tudo você corrigia no cinto, para tentar aprender a sermos seres humanos melhores agora, porque a justiça divina não é suficiente, ela ensina a justiça humana como trabalhar, e a justiça humana vai aprendendo alguns mecanismos, até um dia a gente chegar com que a justiça humana e a justiça divina estejam mais alinhadas. Nesse dia o planeta Terra vai ser um planeta muito melhor. Já vai ser um planeta de regeneração. Porque nesse momento nós somos um planeta de provas e de expiações. É isso que justifica tanto sofrimento na Terra. Mas para a gente sair dessa categoria de planeta de prova e expiação, para irmos para um planeta de regeneração, que é um mundo um pouco mais feliz, onde o bem coletivo é muito mais pensado, nós precisamos mudar em nós, cortarmos em nós os problemas maiores: egoísmo, orgulho e vaidade. Aí o Chico conta numa outra entrevista que a irmã dele, de coração, a cunhada dele, ficou viúva, o irmão dele faleceu. E a cunhada dele, depois de um certo tempo, entrou em distúrbio mental e teve que ser internada numa casa de repouso. Por causa disso, lá foi ele ficar lá nessa casa de repouso, acompanhando. Ela tinha 2 filhos e um deles era deficiente. Emmanuel chegou um dia com Chico chorando copiosamente. Ele falou assim: mas por que você está chorando, Chico? O que aconteceu? É porque eu gosto muito da minha cunhada, ela é minha irmã do coração. Eu falei: uai, mas espera lá, para de chorar. Enquanto as outras, você está chorando por egoísmo seu, por orgulho.
Porque enquanto as suas outras irmãs, todas internas aqui, estavam sofrendo, você não chorou. Por que agora, da sua cunhada, você está chorando? Chora não. Mas ela tem um filho pequeno, deficiente, que sente falta da mãe, e ela perdeu a mãe, porque a mãe vai ficar aqui muito tempo, eu não sei quanto tempo, deixa a mãe embora logo para casa. E você, ela vai voltar para casa. Mas o Chico percebeu que o problema era mais sério, que ela não ia voltar logo. E demorou 2 anos para ela voltar. Que Emmanuel virou para ele e falou assim: tá bom, faz assim. Ao invés de você chorar, ao invés de você reclamar, seja para o filho dela esse elo de amor com a mãe dele. Dá carinho, dá atenção. Seja o pai desse menino. Que aí você vai estar cumprindo com o papel de dar carinho, de educar, de amar. Muitos tormentos, muitas pessoas nesse planeta, nesse momento, vivem, sofrem, porque não souberam educar seus filhos. Nós não sabemos educar nossos filhos, a gente vive de tentativas e erros. A nossa ajuda maior, quando a gente tem dúvida, vem do Evangelho. Fale com Deus, faça sua prece, peça orientação. Outro momento de sofrimento é a nossa própria imprevidência. A gente não vigia. O que o Evangelho já dizia pra gente? Orai e vigiai. A gente não vigia, a gente deixa tudo que é irmãozinho, tudo que é sofredor, parece que a gente tem prazer em atrair esses irmãozinhos sofredores para dentro do nosso lar. E a gente vai deixando essa energia negativa entrar na nossa casa. A gente bebe demais, a gente se entrega demais às coisas da humanidade, da vida terrena. A gente tem que viver aqui, a gente vive num planeta. A gente tem que estar de acordo com o planeta. Mas antes de mais nada, nós somos filhos de Deus. Nós estamos aqui para aprender a nos melhorarmos. E se eu puder evitar um pouquinho os problemas que eu posso gerar nessa vida, eu devo fazer. Outra coisa, eu gero inimizade à toa. Eu busco com o meu orgulho, com a minha vaidade, com a minha intemperança. Eu quero falar mais alto. Eu quero ter o meu brilho, meu orgulho. Por quê? Você não sabe com quem você está lidando. E com isso, eu gero energias que me vinculam a uma pessoa que eu não precisava me vincular. Uma energia negativa, uma energia baixa e que vai atraindo seres inferiores. Quem aqui já leu Libertação? Sabe do que eu estou falando? Quem não leu o livro A Libertação, leia, faz muito bem. Gera essas depressões. As doenças. Você já viu, hoje em dia, quando a gente pergunta, fulano, o que ele tem? Não, ele tem câncer no pulmão. Por quê? Pelo cigarro. Por quê? Pelo cigarro. A nossa imprevidência. Ele teve cirrose. Teve cirrose e nunca faleceu, nunca bebeu nessa vida. Causa anterior. Bebeu a vida toda e agora tem cirrose. Causa atual. De alguma maneira, nós somos responsáveis pelo nosso destino. Não tem essa de jogar na mão do destino, de culpar Deus, de culpar minha mãe, de culpar meu pai. Não, a culpa é minha, a culpa é sua. O erro é nosso. O conserto também tem que partir de nós. A restituição ao próximo, ela vem, e a nós mesmos, ela vem com uma palavrinha só, simplesinha. Caridade. A caridade vai fazer com que a gente abra os nossos olhos, amance nossos corações, observe a vida mais triste do outro do que a nossa e consigamos viver com mais simplicidade, com mais humildade, sem precisar ofender ninguém para a gente se sentir melhor, sem precisar pisar em ninguém para você se sentir alto, se sentir bem. A vida é tão simples, é tão boa, né? Cheirinho do café coado, o carinho de mãe, os cachorrinhos latindo, tudo isso é tão bom. Vamos tentar viver uma vida mais digna, mais honesta, mais verdadeira. Porque aí eu costumava fazer uma pergunta para os meus alunos. Imagina que você está desencarnando hoje.
qual seria o seu legado? Você ensinou seus filhos a amarem? Você foi uma boa pessoa? Você foi um homem que as pessoas vão dizer, nossa, era muito gente boa, tinha uma boa conversa, pelo menos isso. Não ajudava ninguém não, mas pelo menos era gente boa. Ou será que nem isso nós vamos deixar de legado? As pessoas iriam dizer que você faria falta na vida delas? Ou em uma semana a sua foto seria aquela foto que vai para a gaveta? Ah, minha mãe não. Foi, né? É assim mesmo. É assim que a vida é. Então, qual o legado que a gente quer deixar? E o que eu quero carregar de dívida para a próxima vida? Porque eu costumo brincar que a gente evita carregar dívida. Se você puder reconciliar caminho, já diz o Evangelho e várias obras, reconcilia-te com teu irmão enquanto está a caminho. Lê lá o livro dos Espíritos, você vai ter várias respostas às suas questões. Mas é muito mais fácil reconciliar agora do que deixar para depois. É muito mais fácil eu consertar um defeito em mim agora, eu fazer autocrítica, eu fazer o tratamento espiritual, eu fazer um negocinho chamado reforma íntima, do que eu deixar para depois. Eu não sou curiando para ficar naquela, amanhã eu vou, mas amanhã pode não chegar. E nós estamos vivendo uma época que nós percebemos isso com muita clareza. Eu não sei o dia de amanhã, eu estou aqui agora, eu estou aqui nesse momento. Eu tenho que ser grata a Deus por ter me permitido viver até agora, porque o amanhã não me pertence nem para fazer o bem nem para fazer o mal. Todo bem que eu queira fazer, que eu faça agora. Toda educação que eu quiser, eu dei agora. Todo carinho tem que ser agora. Você não precisa deixar para ligar para o seu familiar semana que vem, não. Liga hoje, ainda tá cedo ainda. Manda uma mensagenzinha, eu te amo, dorme com Deus. Tem umas pessoas que todos os dias me passam mensagem. E eu agradeço a Deus pela vida dessas pessoas na minha vida, todos os dias. Então que Jesus continue nos orientando, nos ensinando. Fica a dica para ler o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Também para ler lá no visitar o nosso Facebook na página da AELA, Associação Espírita Luz na Araguaia. Curta lá, comente, deixe sua dica, deixe seu pedido de oração, nós estamos aqui para falar com você. Também o pessoal do Instagram pode deixar sua mensagem, seu telefone, se quiser uma ligação, se quiser uma prece. Nós estamos aqui exatamente para isso, para falar com você, tá bem? Boa noite, fiquem todos com Deus, que Jesus os abençoe. E até a próxima.